Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor, e ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Que essa canção possa ser, nesse momento, a tua oração, onde você peça para ser realmente parecido com Jesus, para que você seja as mãos dele, para que você seja realmente se sinta remido e se pareça com ele. Amém? Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor, e ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. E santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser cartas para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser cartas para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. E eu quero ser cartas para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser cartas para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. E santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus.
Olá, como é bom estarmos juntos em mais um One Pocket. Particularmente, eu estou muito feliz de poder estar junto com você aqui hoje, ainda mais depois de ter passado aí pelo Covid e ter ficado internado há uma semana pelo menos no hospital, lidando com todo esse processo e tudo mais. E hoje eu queria compartilhar com você uma mensagem que Deus me deu enquanto eu estava no quarto desse hospital onde eu estava internado, ainda lutando contra o Covid, em um momento em que estava tão desanimado, tão triste, cabisbaixo, porque você não consegue conversar com ninguém, né? Você está aí sem internet, sem nada, a família distante. Eu queria compartilhar com você uma das mensagens que Deus me deu durante esse tempo aí de internação, à medida que eu ia conversando e tendo um tempo com Ele também. Mas eu queria fazer um parênteses antes até da gente começar a conversar um pouquinho sobre isso, porque hoje eu quero conversar com você sobre paixão, intimidade e devoção. Mas nesse parênteses, antes de a gente entrar nesse tema, é tão difícil essa fase que nós estamos vivendo como país, como cidade, na luta contra o Covid. E eu queria te pedir também nessa fase para você estar orando por todas as pessoas que estão lutando contra isso, todas as famílias que estão passando por esse tempo difícil, algumas que estão lutando ainda, algumas que já perderam pessoas queridas, que você possa colocar as pessoas em oração também. Não se esqueça dessas pessoas. E se tem alguém próximo a você, que você possa ajudar, além das orações, quem sabe de uma maneira financeira, quem sabe com um tipo de alimento, algum outro tipo de ajuda, e se colocar à disposição para ajudar essas pessoas também. E lembre-se de orar também por todos os profissionais de saúde que estão no fronte dessa batalha aí tão complicada. Amém? Vamos lá. Voltando então, enquanto eu estava no quarto do hospital, uma das posições que eles começaram a me ensinar que eu precisava fazer era ficar deitado de bruço, na verdade, com a cabeça um pouco de lado, que é uma posição que é chamada de pronada. E uma mão você fica para cima e a outra para baixo, e você fica deitado assim a maior parte do tempo que você consegue para aliviar um pouco o peso dos pulmões e facilitar um pouco aí na recuperação com os remédios também. Mas é uma posição complicada, não só pelas dores que ela vai te trazendo, mas porque você não consegue fazer quase nada. Você não consegue ficar lendo meio de lado, você não consegue nem ver TV, né, que está numa outra posição, é um negócio meio complicado. E à medida que eu estava nessa posição, e eu tentando ler a Bíblia um pouco no celular, às vezes, tentando orar e falar com o Senhor, e em alguns momentos até com alguns questionamentos, principalmente na primeira noite que eu estava no hospital, pensando simplesmente, como é que está minha família? Será que eu vou sair dessa? Será que vai piorar? Será que eu vou melhorar? E essas coisas que passam muitas vezes aí pela nossa cabeça, até que um desses momentos eu entendi Deus falando comigo que Ele tinha me levado naquele lugar, não como quem tinha causado aquela crise na minha vida, mas como alguém que se revela em meio às crises que nós vivemos. E Ele me levou naquele lugar, Ele se revelar restaurando a minha vida. Não só a saúde, mas Ele queria restaurar na minha vida também a minha paixão por Ele, a minha intimidade e a minha devoção. E eu vejo que todos nós estamos vivendo essa crise tão complicada nessa luta contra o coronavírus, e a questão do lockdown, a quarentena, e as pessoas próximas a nós que estão sofrendo. E essa crise toda, nisso tudo que está acontecendo, Deus também quer se revelar, não como o causador, mas aquele que vai se revelar em meio às crises da nossa vida, e em meio a essa crise, Ele quer se revelar a você também, através da paixão, da intimidade e da devoção. O texto que Deus me trouxe à memória enquanto eu estava lá no leito hospitalar é o texto de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, onde o Senhor traz uma mensagem para a igreja de Éfeso, que era uma igreja boa, era uma igreja perseverante, que sabia fazer as coisas, mas havia perdido o primeiro amor, mas tinha deixado Deus de lado, do lado de fora da equação daquilo que eles tinham que fazer, e precisavam resgatar novamente essa paixão, esse amor que eles precisavam ter também para com o Senhor. Na primeira noite da internação, eu estava conversando com uma técnica de enfermagem que estava me ajudando ali com alguns medicamentos, e foi muito interessante porque eu deixei a TV ligada no culto aqui da nossa igreja, da juventude, e aí ela falou, mas esse culto é da PIB, eu sei onde é. E a gente começou a conversar e foi muito interessante porque ela começou na conversa me contado que havia se afastado da igreja fazia uns 2 anos, pelo menos, da igreja que ela participava, porque ela tinha caído numa certa área e aí tinha acabado sendo muito julgada e tudo mais. Mas foi muito gostoso a conversa porque
A gente pôde ficar um bom tempo conversando, orando juntos, e no final ela fez um compromisso ali com Jesus de que ela ia tentar realmente voltar a participar da igreja, a comunhão com o Senhor, e foi tão gostoso. Mas eu sou um cara muito prático, então eu pensei na mesma hora, e era o primeiro dia que eu estava no hospital. Falei, não, então já orei com ela, então foi por isso que o Senhor me trouxe aqui nesse hospital, então agora está tudo certo, é só amanhã me dar alta, voltar para casa, voltar para minha família e tá tranquilo. E aí Deus falou assim, Lucas, mas eu ainda não restaurei você. Eu vou restaurar a tua saúde e vou restaurar cada uma das áreas que eu te falei também. E sabe, eu vejo que a gente às vezes entra num processo de uma automatização das coisas da fé. Você sabe o que tem que fazer, você sabe que tem que orar, você sabe que tem que ler a Bíblia, você sabe que você vai na igreja, você sabe que vai estar crescendo espiritualmente, mas a gente acaba entrando tanto no automático que vai deixando a paixão pelas coisas de Deus de lado. E por isso que eu vejo que hoje Deus quer restaurar não só na minha vida, mas também na tua vida, a nossa paixão pelo Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. E muitas vezes a gente perde a paixão porque, na verdade, a gente esquece dos principais mandamentos que o Senhor nos traz. Em primeiro lugar, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso a gente faz, mas a gente deixa o segundo de lado, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Por isso que numa fase tão difícil de crise, de quarentena, de epidemia no mundo, a gente precisa parar muitas vezes de olhar só para a gente e do nosso próprio cuidado, por mais que a gente tenha que respeitar todas as medidas de segurança indicadas pelas autoridades, mas quem são as pessoas nessa fase de quarentena que podem estar passando dificuldade, que Deus está te mostrando para você começar a ajudar? Para restaurar novamente a paixão. E à medida que Deus vai restaurando nossa paixão, a gente vai entregando cada vez mais partes dessa paixão que nós temos para com o Senhor, para as pessoas que estão à nossa volta. Quem sabe para os teus vizinhos, para os teus familiares, para amigos, pessoas que estão próximas aí também. Deus quer restaurar a paixão da nossa vida por Ele mais uma vez e pelas vidas dos filhos dele também. Na segunda noite que eu estava no hospital, eu acabei passando um pouco mais mal e aí me deu um certo medo, um susto realmente, assim. Queria compartilhar com você isso. E eu estava mais uma vez deitado naquela mesma posição chamada pronada e me bateu um sentimento de solidão, de tristeza profunda, assim, realmente muito pesado. E eu estava conversando com Deus ali, tentando entender algumas coisas, até murmurando de certa forma em alguns momentos. E aí foi muito interessante, falei assim, Deus, eu não consigo sentir a tua presença aqui nesse quarto. E aí foi muito interessante porque na minha mão que estava para baixo, nessa posição deitada, eu senti como se fosse o Senhor apertando a minha mão. Na hora eu me emocionei e falei assim, não, isso pode ser coisa da minha cabeça, não é possível, Senhor, o Senhor está aqui mesmo? Quando eu falei isso, Jesus apertou de volta a minha mão e me disse, eu estou aqui, Lucas, agora você consegue sentir a minha presença. Calma, está tudo certo. Eu estou restaurando a paixão. E a paixão é a paixão pela minha presença. Não adianta mais fazer tantas coisas por mim sem eu estar presente, porque isso é a automatização e a gente deixa de desfrutar da presença de Deus junto com a gente. E por isso que eu queria te convidar a restaurar a tua paixão hoje. Mas além da paixão, o Senhor também falou muito sobre restaurar a nossa intimidade. O versículo 5 desse texto de Apocalipse 2 vai dizer, lembre-se de onde caíram, arrependam-se e voltem a praticar as obras que vocês praticavam no começo. No início, quando ainda não sabíamos de muitas coisas com relação ao relacionamento com o Senhor, mas no início o nosso relacionamento parecia ser mais puro. E com o passar do tempo, nesse processo de automatização, à medida que a gente vai conhecendo mais, às vezes a impressão que dá é que a gente começa a ficar até meio interesseiro no nosso relacionamento com o Senhor. E não éramos tão preocupados, talvez, no início, com o tempo, com a quantidade de versículos, com a quantidade de capítulos ou de livros que você lia. E sabe, eu vejo que o nosso relacionamento com o Senhor ele tem que ser cada vez mais puro, mais transparente. E eu lembro que, quando eu era adolescente, eu estava ouvindo um missionário falar que ele passava mais de 6, 8 horas, às vezes até mais, na presença do Senhor, orando, lendo a Bíblia e tudo mais, por dia. Eu achei fantástico aquilo, mas eu não conseguia, nem naquela época, emplacar ou colocar aquilo em ordem para fazer acontecer da mesma forma na minha vida. E o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, e um dia eu estava orando, conversando com o Senhor, e sabe, uma das coisas que o Senhor está avaliando não é o tempo que você passa na presença dele, por mais que o tempo seja importante.
também não é a quantidade de capítulos que você consegue ler ou de livros que você consegue adquirir e absorver, mas na verdade Deus está olhando o coração. E por isso que não importa se forem 15 minutos ou 8 horas, desde que quando acontece, o teu coração esteja totalmente entregue ali também ao Senhor. E sabe, às vezes eu vejo que a gente tem um processo, coloca na nossa vida para ter um tempo com Deus, mas acaba não colocando em prática de verdade, porque a gente está lá, não, então eu tenho 15 minutos, mas você vai ter lá aqueles 15 minutos, meia hora, uma hora, mas você está fazendo, mas está preocupado com outras coisas, está ali fazendo, mas na verdade não está absorvendo e não consegue aproveitar ou desfrutar da intimidade desse relacionamento com o Senhor. E por isso que a gente precisa trabalhar e restaurar a nossa intimidade com Deus, para que quando estamos com Ele, possamos desfrutar ainda mais da presença dEle. A gente estava num quarto do hospital, sem acesso a nada, e aí nessa posição deitada, e às vezes eu orava e orava e orava, e quando via tinha passado 10 minutos só. E o tempo não passava, o tempo passava muito devagar. E aí eu lembro que em uma dessas noites, eu estava conversando com o Senhor e falou assim, Lucas, você precisa aprender a desfrutar da minha presença, da intimidade que eu quero desenvolver na tua vida. E aí, nessa posição pronada, parece quase meio que um super-homem ali, fazendo voo, na verdade, até. Foi muito interessante porque nas orações que eu fui desenvolvendo com o Senhor naquele tempo, é como se a gente estivesse viajando juntos e Ele me levava em diversos lugares, diversos assuntos, diversos momentos, e as horas passavam muito rápido. Por quê? Você vai aprendendo a desfrutar. Não está mais preocupado simplesmente com o relógio, com a quantidade de capítulos, nem nada disso, mas está desfrutando da presença do Senhor também na tua vida. E a última coisa que Deus me falou que queria restaurar na minha vida e na vida de todos nós, nessa fase de crise que nós vivemos, é a nossa devoção ao Senhor. Devoção é um apego a Deus através de práticas regulares. Eu acho muito interessante a história de John Wesley na formação da igreja metodista, porque na verdade, além de um forte momento que eles trazem, de uma forte preocupação pela piedade e ação social, uma das coisas que eles pregam muito fortemente são essas práticas regulares espirituais, seja com relação ao jejum, à própria piedade, a vida devocional, as práticas das orações, para que isso realmente acontecesse. E foi tão forte que, na verdade, esse nome metodistas vai surgir, na verdade, como um apelido no início, porque eles tinham um método muito à risca daquilo que eles tinham que fazer para crescer espiritualmente e estarem mais próximos do Senhor. E eu acho que a maior dificuldade que nós temos, muitas vezes, não é colocar alguma coisa em prática, mas é ter constância naquilo que nós fazemos. E aí você faz teu devocional, você tem o teu tempo de oração, mas um dia faz, outro dia não faz uma semana, pula outra, e rapidamente, se você perceber, para passar um mês sem fazer, é muito rápido. Por isso que eu vejo que é tão importante restaurar a nossa devoção, primeiro, pelo apego ao Senhor, a nossa paixão por Ele, mas também com práticas regulares, porque as duas coisas caminham juntas. E se elas não caminharem juntas, a gente não consegue colocar a nossa vida espiritual em ordem. E, gente, em meio à quarentena, uma fase que todos têm que passar mais tempo em casa ainda, não tem como dar desculpa de que a gente não tem tempo. A gente precisa colocar em ordem a nossa vida, arrumar o nosso tempo para voltar a restaurar a paixão, a intimidade e também a nossa devoção ao Senhor. E eu queria deixar essa mensagem junto com você aqui hoje para restaurar cada vez mais cada uma dessas 3 áreas na tua vida. E se hoje, através dessa mensagem, você quer fazer um compromisso com o Senhor para conhecê-lo mais, para talvez conhecê-lo pela primeira vez, nós queremos te ajudar e eu quero pedir para você a preencher os teus dados nesse link que está aqui embaixo para a gente poder te ajudar nesse processo de conhecer e prosseguir a conhecer cada vez mais a Jesus e viver as suas próprias histórias também com Ele. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo One Pocket. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me,
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. E porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. E porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. E porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de